Olá, bom dia, senhores, doutores. Hoje eu vou fazer um comentário aqui a respeito do furto privilegiado, né? 155, parágrafo 2º do Código Penal. Furto privilegiado é realmente privilegiado? Não. Veja só, doutores, que o próprio artigo 155 diz taxativamente, expressamente, que não tem nada de privilégio. Vou fazer uma leitura para os senhores aqui, depois vou fazer as observações mais importantes que foi encontrado, certo? 155, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Parágrafo 1º, pulamos para o parágrafo 2º. Seu criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2 terços ou aplicar somente a pena de multa. Volto aqui um pouquinho atrás aqui, ó. Diminuí-la de 1 a 2 terços. Causa de diminuição da pena. Lá na terceira fase da dosimetria penal. Não tem nada de privilégio aqui. É causa de diminuição de pena. Sabemos todos que existem os tipos simples, qualificado e os tipos até privilegiado. O que seria o simples? Seria a pena simples. No caso aqui, pelo caput, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Lá embaixo, no parágrafo 4º, nós temos o qualificado, certo? O qualificado, então a pena seria de 2 a 8 anos. Isso quer dizer o seguinte: quando o juiz vai fazer o cálculo da dosimetria penal, ele parte da pena mínima. No caso do furto simples, ele partiria de 1. E no caso do furto qualificado, ele partiria de 2. E se no caso houvesse o furto privilegiado, talvez, não sei, talvez a pena seria de 6 meses a 2 anos, 6 meses a 1 ano, 2 meses a 1 ano. Então o juiz partiria da pena mínima, certo? Por isso que o legislador foi inteligente em colocar aqui causa de diminuição de pena. E não se trata aqui de privilégio. Causa de diminuição não é causa de privilégio. Senhores, nesse sentido, no sentido defensivo, melhor dizendo, nós devemos partir do princípio de que o cliente, infelizmente, já está em vias de condenação, pois para a gente requerer essa causa de diminuição de pena, nós temos que partir do princípio de que o cliente já está em vias de condenação, tá? Por quê? Porque lá atrás já foi tentado a rejeição da denúncia e não foi conseguido, foi tentado a absolvição sumária na resposta à acusação e não foi conseguido, foi tentado a absolvição, né, direta, e também não se conseguiu. Então aqui, já que não existe possibilidade nenhuma de absolvição, de uma desclassificação, né, de um tipo penal para um outro tipo penal, então nós vamos lutar aqui na parte da dosimetria da pena pela diminuição da pena. Então requerer na dosimetria a causa de diminuição sempre pelo máximo, que no caso aqui o artigo diz de 1 terço a 2 terços. Temos que lutar pelos 2 terços, demonstrar através dos requisitos, das condições, das circunstâncias do crime que cabe a aplicação de 2 terços, perfeito? Logo em seguida, já que aplicou 2 terços, como diz o artigo aqui, né, nos requerimentos, tentar aqui pedir primeiro, em primeiro momento, pedir a multa, tá? Depois, se não for possível a multa, de forma subsidiária,
pena de detenção, em seguida, de forma subsidiária também, a de reclusão. Observando o seguinte, que detenção e reclusão, neste caso aqui, em nada praticamente influenciará a parte prática da situação do cliente. Por quê? Porque nós estamos falando do tipo penal de furto simples, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Sabemos todos nós que as penas de 1 dia até 4 anos, o cliente vai ficar no regime aberto. De 4 a 8 anos, existe a possibilidade aí do semiaberto. Acima de 8 anos, regime fechado. Essa é a regra geral. Tem que ser analisado caso a caso, mas em regra geral é isso que conta, é isso que vale. Então, se no caso o cliente for condenado a 4 anos na reclusão, em nada influenciará, vai ficar no aberto. Na detenção, vai ficar no aberto. Então, melhor situação seria lutar pela causa de diminuição máxima e tentar aplicar a multa. Perfeito? Tentar aplicar a multa. Outro detalhe aqui que eu gosto de comentar sempre é o seguinte: as palavras no direito penal têm forte influência e têm grande valor. Por quê? Porque nós estamos tratando de liberdade do ser humano. Então, quando o legislador aqui, no meu ponto de vista, dá uma pisada na bola, ele claudica, ele deixa meio estranho a colocação das palavras, principalmente quando ele diz aqui, olha, se o criminoso é primário. Bom, partimos então de um estudo prévio aqui. O que é na realidade criminoso? Criminoso é aquele que já cometeu o crime, perfeito? Criminoso é aquele que já foi condenado, transitou em julgado, passou pelo juiz de primeiro grau, pelo tribunal, né, pelos desembargadores, passou pelos ministros e lá no final não teve perdão, foi condenado. Então podemos dizer que essa pessoa aí é criminosa, porque já transitou em julgado. Melhor seria o legislador colocar assim, se o investigado ou se o agente, né, é primário, né? Outro detalhe também, no meu ponto de vista, é a questão da primariedade usada aqui. Ora, veja, se o agente, vamos colocar da forma que eu entendo correto. Se o agente é primário, primário, o que é primário? Primário, nós podemos fazer aí algumas interpretações paralelas, né, na primariedade. Vamos supor que estamos ali para subir um degrau, uma escada, com 5 degraus, 6, 10 degraus, sei lá. Quando você está no primeiro degrau, será que você está no primeiro degrau quando você está no piso térreo? Ou somente quando você colocou os 2 pés no primeiro degrau? Então, senhores, a primariedade seria mais ou menos igual aqui. Nós devemos considerar a pessoa como primária, aquela que cometeu o primeiro crime transitado em julgado. Perfeito? Em segundo lugar, seria a reincidência, certo? Seria o segundo crime transitado em julgado, que pelo tipo da legislação da reincidência, não é bem assim. Diz que se cometer novo crime após ter sido condenado, transitado e julgado anteriormente. Então veja só que há aí um entendimento diferente entre a defesa e o que está na legislação. Perfeito? Eu sempre bato na tecla disso, tentando aí demonstrar que, na verdade, foi condenado, transitado e julgado uma vez,
aí sim é que ele se torna primário. Está no primeiro degrau da escada das infrações penais. Depois ele vai para o segundo degrau e depois ele vai para o terceiro. Perfeito? Este é um entendimento que eu tenho, né? Outras pessoas podem entender de forma diferente. Então seria melhor dizer primário aquele que não tem nenhum tipo de antecedente e está no piso térreo da escada, né? Não está no primeiro degrau. Então seria no caso aqui assim, se o agente não tem antecedentes e a coisa de pequeno valor, tá? A coisa furtada for de pequeno valor. Outro detalhe interessante a ser observado aqui, né? Pequeno valor da coisa furtada. A jurisprudência vem entendendo que é de pequeno valor a coisa furtada, a coisa que não ultrapassa o valor de um salário mínimo à época do fato. Perfeito? Então, se na época do fato a pessoa furtou lá um relógio que valia, no caso hoje, o salário mínimo, se não me engano, beira aí R$ 1.500, então se a pessoa furtou lá um relógio que custa R$ 600, a coisa é de pequeno valor. Nós devemos observar aqui o seguinte, antes do pequeno valor, vem aí a insignificância da coisa. Alguns colegas confundem pequeno valor com insignificância, princípio da insignificância com pequeno valor, faz uma mistura entre um e outro, são institutos diferentes. Veja, senhores, que, como eu disse, antes do pequeno valor vem o princípio da insignificância, e pelo STF, STJ, o princípio da insignificância tem basicamente 3 ou 4 requisitos. Requisitos estes importantes para dizer que aquela coisa é insignificante, não chega a atingir o pequeno valor. Veja, senhores, que, salvo engano, pelo princípio da insignificância, os requisitos são a ofensa mínima. A conduta do agente deve ter uma ofensa mínima. Perfeito? O segundo seria sem trazer nenhum tipo de perigo à pessoa ou à sociedade. Outro requisito seria a reprovação da sociedade por aquela conduta também ser mínima. Uma reprovação mínima. Alguém passa e vê a pessoa furtando e fala, não vou nem ligar para isso porque já está até mais ou menos comum a pessoa furtar essas pequenas coisas aí, né? Outro requisito interessante seria a mínima lesão ao bem jurídico protegido. Então veja aqui que estamos falando da palavra mínima em 3 circunstâncias: ofensa mínima, reprovação social mínima, mínima lesão ao bem jurídico, certo? E quando ele fala aqui sem perigo à sociedade, também poderíamos colocar um perigo mínimo à sociedade. Perfeito? Então, o princípio da insignificância vem antes, né, do pequeno valor à coisa furtada. Não podemos misturar isso. E como você sabe o valor da coisa furtada? Normalmente, no momento lá da prisão em flagrante, a autoridade policial determina lá uma avaliação do valor da coisa que foi furtada. Ali sai um pequeno laudo. E se não tiver este laudo, às vezes a vítima chega e fala: a minha caneta que foi furtada custava caro, custava R$300, custava R$600. Opa, estamos aí dentro, no caso hoje, dentro
do pequeno valor da coisa furtada, porque não chegou acima do salário mínimo. Perfeito? Outra questão interessante a ser observada aqui é que o artigo, num dado momento, ele diz que o juiz pode substituir a pena, né? Pode substituir a pena. Vou ver aqui, olha só. Se o criminoso é primário, pequeno valor é coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção. Já disse que essa questão de substituir uma pela outra aqui não tem influência prática nenhuma. Diminuí-la de 1 a 2/3. A palavra pode é interessante de ser estudada. Por quê? Quando nós falamos dessa palavra pode, numa situação processual, quando o juiz pode, nós temos que ver o seguinte: a situação, a conduta do réu, os antecedentes do acusado, do investigado, as circunstâncias gerais demonstram a entender que existe preenchimento de alguns requisitos de direitos subjetivos do acusado? Se sim, então, meu amigo, esta palavra não é mais pode. Esta palavra é, na verdade, deve, certo? Porque já foi preenchido os requisitos subjetivos dos direitos do acusado. Então, no caso, né, o juiz deve substituir uma pena pela outra. Mas prevalece ainda o entendimento de algumas pessoas, de alguns doutrinadores, de alguns professores, de que a palavra pode deve permanecer no tipo penal. Tudo bem, então se a palavra pode deve permanecer no tipo penal, então vamos utilizá-la da forma correta. E qual seria essa forma correta? Essa forma correta, no entendimento jurídico defensivo, seria pode no sentido de substituir uma pela outra. Detenção, reclusão, multa. Detenção, reclusão ou multa. Então, pode aí o juiz sambar aí num poder discricionário entre reclusão, detenção ou multa. E não apenas dizer assim na sua fundamentação: já que eu posso, né, não substituo nenhuma nem outra, nenhuma pela outra, né? Então essa questão aí não lhe cabe. Ele pode sim optar entre uma e outra, mas ele deve substituí-la, certo? Ou até diminuí-la, perfeito? Nesse sentido, senhores, como eu já havia dito anteriormente, existe a possibilidade aí, né, da reclusão, detenção ou a multa, né? E nada influenciaria com relação ao tempo da pena, ao quanto pela dosimetria, se 3 anos, se 4 anos, dado que pelo furto simples ele não poderia passar a pena aí em abstrato de 4 anos, então em nada influenciaria. E sim, seria bastante interessante diminuir em qualquer caso ao seu máximo de 2/3. Agora, fica, ou melhor dizendo, faço uma pergunta. No caso do furto qualificado, que a pena é de 2 a 8 anos, existe a possibilidade de aplicar o parágrafo 2º no furto qualificado? Ou seja, seria possível eu colocar o parágrafo 2º dentro do parágrafo 4º, que trata do furto qualificado?
geograficamente, topograficamente falando, analisando o título ou o capítulo do furto do artigo 155, não seria possível. Não seria possível. Mas veja, senhores, que a questão defensiva ela tem que ser explorada ao seu máximo. E o Estado, na questão ofensiva, tem que ser aplicado o seu poder mínimo ofensor, certo? É o princípio da ofensa mínima da acusação, do poder mínimo, melhor dizendo, do poder mínimo da acusação, tá? Então veja, senhores, que o entendimento da maioria dos advogados defensivos, né, é no sentido de que é possível sim aplicar, tá? Aplicar o parágrafo 2º, tá? Do tipo furto simples dentro do parágrafo 4º do furto qualificado, né? Lutamos e STJ entendeu pela súmula 511 que também é possível. E diz o STJ nessa súmula 511, se tiver preenchido a primariedade e o pequeno valor da coisa furtada, é possível sim esta causa de diminuição da pena. Ou seja, aplicar o parágrafo 2º dentro do parágrafo 4º. Perfeito? Senhores, eu vou ficar por aqui, até porque já está se estendendo bastante aqui. A gente teria muitos outros detalhes para ser aí observado com relação ao parágrafo 2º do artigo 155. Mas vou ficar por aqui. Perfeito? Uma próxima oportunidade a gente explora um pouco mais. Muito obrigado, tenha um bom dia e sucesso.